Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia. E hoje eu pensei de nós falarmos sobre o primeiríssimo nakshatra da astrologia védica, Ashwini, que significa aquela que tem a cabeça de um cavalo. Ashwini se localiza entre 0 grau a 13 graus e 20 minutos da constelação de Áries. Suas estrelas fixas são Sheraton e Mesartim, que se localizam dentro do chifre do carneiro. Ashwini é aquele que realmente guarda a inteligência de Áries em sua essência. O seu planeta regente é Ketu, que é conhecido na astrologia ocidental como o nodo sul da Lua. A sua deidade são os Ashwini Kumaras, que são os gêmeos com cabeça de cavalo que foram presenteados ao planeta Terra pelo Sol e as nuvens para que eles pudessem curar a humanidade da doença. São os médicos dos deuses. A sua motivação é adquirir Dharma. Então é um nakshatra movido a fazer aquilo que é ético. Os seus gunas são rajas nos 3 níveis. Então, Ashwini é aquele que inicia o terço dos nakshatras de rajas, que começam em Ashwini e termina em Ashlesha, lá em Câncer. A sua associação Trimurti é com Brahma, que da Divina Trindade é a criação. O seu símbolo é o cavalo, assim como o seu animal totêmico, ou o que chamamos também de Yoni, que é o cavalo. Então, é importante você saber qual é o animal totêmico do nakshatra da sua lua, caso você esteja trabalhando com sinastrias amorosas e compatibilidade amorosas, porque o Yoni dos nakshatras lunares deve ser compatível, tá certo? A sua Shakti é a força para conseguir as coisas rapidamente. A sua base celeste são as criaturas para serem curadas. E a base terrestre são as terapias curativas. E o resultado é a capacidade de livrar a humanidade da doença. Eu gostaria de começar falando sobre Ashwini a partir da estrela fixa, Sheraton, que dá a capacidade de conseguir as coisas rapidamente, assim como um temperamento abrasivo e uma tendência a sofrer acidentes na cabeça. Dentro do Vishnu Purana, no princípio, havia o Sol que se casou com as nuvens. O Sol é conhecido nos Vedas como Surya e as nuvens como Sajna. Então, Surya e Sajna tinham o hábito de se transformarem em cavalos para fazer amor. E desse relacionamento nasceram 3 filhos, que são Manu, que representa a humanidade, Plutão, que é o deus da morte e dos fins, conhecido na mitologia védica como Yama, e, por último, Yami, que é o rio Yamana. Então, eles tinham o costume de se transformar em cavalos para fazer amor, mas as nuvens
não suportava o calor do sol, porque o sol era muito quente, então ele a queimava. Então ela precisava tomar um recesso na floresta para conseguir meditar e se recuperar. Mas só que as nuvens não queriam deixar o sol sem esposa, porque era indigno. Então ela resolveu fazer um clone de si, a sua sombra, Chaya. Então toda vez que as nuvens fugiam para a floresta, ela deixava a sua sombra Chaya para copular com Surya. E Surya não sabia que ele estava copulando com um clone de sua esposa. E desse relacionamento nasceram Saturno, que é conhecido como Shani. Mas a sombra resolveu amaldiçoar em algum momento um dos filhos das nuvens com o sol. Então ela jogou uma maldição em cima de Plutão, Yama, e o sol ficou profundamente irritado e indignado, e ele não conseguiu entender por que uma mãe jogaria uma maldição em cima do seu próprio filho. Foi aí que o sol descobriu que ela não era a sua esposa legítima, e sim um clone. Então ele se transformou num cavalo e foi até a floresta, atrás do paradeiro de sua esposa legítima. E Sagna se transformou também num cavalo para fugir dele, mas eventualmente eles se encontraram e deram origem aos Ashwinis, que são os dois irmãos gêmeos com a cabeça de cavalo. Haviam outros filhos na história, mas segundo o Mahabharata, quando eles terminaram o seu trabalho, o sol e a nuvem deixaram os Ashwinis como os médicos para livrar a doença da humanidade. Então, acredita-se que eles tenham criado a medicina Ayurveda. E cavalos têm a simbologia de prana, que é a força de vida e a vitalidade. E em termos astrológicos, o planeta que representa prana e a vitalidade é o Sol. Então, Ashwini é a mansão de exaltação do Sol, especificamente a 10 graus de Ashwini é onde o Sol tem máxima vitalidade. Então, haviam vários milagres que os Ashwinis faziam para curar a humanidade, principalmente de doenças como cegueira. Então esse nakshatra lida com acreditar em milagres. Esse nakshatra lida com acreditar na cura para doenças que ninguém acredita que pode ser curada, mas eles são os pioneiros. Então você vai encontrar cientistas, médicos e pesquisadores que querem ser os pioneiros em descobrir vacinas ou medicamentos para doenças incuráveis. Eles são mais felizes quando podem realmente ser os pioneiros e quebrar um recorde de alguma coisa. Como, por exemplo, o atleta que tem mais velocidade ou a pessoa que mais conseguiu descriptografar códigos secretos. Então, eles querem ser lembrados por ser os primeiros a conseguir alguma coisa. Eles são extremamente rápidos, como um cavalo, e não gostam de ter a liberdade física deles restringida por espaço. Então, se você tem planetas aqui, você precisa de espaço para andar e ganhar velocidade. Você pode ser atleta, halterofilista ou um lutador. E existe uma conotação com Ashwini de realmente precisar
domar a própria raiva e a agressividade, porque senão pode haver uma grande dispersão de energia. Então, caso você seja alguém que está se relacionando com uma pessoa com muitos planetas em Ashwini, você vai sentir como se fosse um domador, como se fosse um peão que precisa domar um cavalo. Então você vai precisar, às vezes, dar uns toques neles para que eles possam lapidar a energia deles e gastar energia com coisas construtivas. Uma delas é o esporte. Então, essas pessoas precisam ter uma atividade física em que elas possam gastar energia e que requeira velocidade, porque senão elas podem facilmente canalizar essa energia de maneira equivocada para relacionamentos agressivos, abusivos ou simplesmente sexo excessivamente agressivo. Principalmente se Vênus e Marte estiverem aqui. Essas pessoas podem ter um gosto por sexo mais agressivo, impulsivo. Elas podem ser aqueles que entram impulsivamente num relacionamento. Já ouviu falar em relacionamento de romance, em que não necessariamente é para durar mais para sempre, mas assim, o que alimenta o coração aqui é o afã da aventura. Essas pessoas são as que trazem o calor humano, esperança, boas vibrações, vontade de viver para ambientes depressivos. Então, se elas entram num ambiente depressivo, elas têm a capacidade de alterar a vibração daquele ambiente e deixá-lo mais vívido. E às vezes até mesmo estimular as pessoas a quererem viver, como por exemplo, esse trabalho de coaching espiritual. Então, são pessoas que podem às vezes trazer uma alta vibração para o grupo e elas gostam de orientar as pessoas a cuidar da sua saúde, como os atletas ou professores de academia fazem. Elas ficam felizes quando elas estão com um corpo saudável e forte, pela própria simbologia do cavalo representar força e agilidade. Então, quando eles estão andando em grupo, eles têm muita dificuldade de acompanhar o passo de quem é mais lento, porque eles são muito rápidos e eles querem explorar tudo primeiro. E eles não têm paciência por quem está andando mais devagar, quem está com lerdeza no grupo. E eles podem pular num rio ou numa piscina, às vezes sem mesmo ter se certificado que havia água lá dentro. Então, você pode ter uma tendência a ter acidentes. Principalmente acidentes na cabeça, mas qualquer tipo de deslocamento, lesão, luxação, em que você vai precisar entrar de licença, mas que você pode ficar com sequelas irreversíveis. Então, existe um histórico de pessoas com essa mansão lunar terem uma sequela no corpo por causa de um acidente movido por impulsividade. Uma outra coisa que este nakshatra rege são transportes, mas não é qualquer tipo de transporte. São transportes rápidos, com muita velocidade, como trem-bala, metrô, avião, Uber. Então, elas podem trabalhar, se o dispositor da casa 10 se localizar nessa mansão, em carreiras que requeira fiscalização de transporte ou pesquisar tecnologia para melhor eficiência de transportes. Então, eles podem, em algum momento da vida, comprar um carro que seja rápido, que seja ligeiro, e fazerem viagens muito rápidas pela estrada. Toma cuidado para você não sofrer um acidente com esse tipo de coisa. Mas vocês são os exploradores, vocês são aqueles que, se há uma ilha que ninguém nunca entrou, que ninguém nunca explorou, vocês querem ser lembrados por serem o primeiro que entrou naquela ilha
enfincou a bandeira e falou assim: eu realmente desbravei esse território. Então, eu ganho mérito por conseguir fazer as coisas mais rápido do que todas as pessoas. Uma outra coisa que a Ashwini indica é equitação e montaria. Então, eles podem ser amantes de hipismo, de cavalos, veterinários de cavalos, ou pessoas que gostam de estar próximo dos cavalos. E é interessante que, caso você tenha a lua em Ashwini, você realmente revigora a sua vitalidade e estabiliza a sua equilíbrio emocional quando você monta. Quando você monta e sai correndo pelo campo. Então, essas pessoas precisam de movimento, elas precisam de espaço para realmente conseguir expressar a sua agilidade. Na via negativa, vocês podem ter gagueira se Mercúrio estiver aqui e falar frases cortadas, cortar letras, cortar sílabas e fazer frases que mais parecem uma coxa de retalhos. E outras pessoas que têm uma fala mais modulada podem ficar com dificuldade de entender o que vocês estão querendo dizer, porque este nakshatra é o bebê do zodíaco e os bebês choram para mamar. Então, as pessoas de Ashwini choram muito, elas berram muito, elas são dramáticas e todas as emoções são vividas de maneira muito intensa, mas muito rápida. Nada fica muito estagnado por muito tempo. Eles perdoam rápido, sente muita raiva rápido, mas passa rápido, sente euforia rápido, mas também passa rápido. Já ouviu falar naquele ditado, quem não chora não mama? Pois é, esse é o segredo das pessoas de Ashwini. Elas choram muito para mamar, mas existe uma coisa dos bebês não aprenderem a falar. Então, normalmente essas pessoas talvez não sabem falar, não sabem pedir as coisas e as pessoas terem dificuldade de entender o que aquele maluco está falando. Uma outra questão com esse nakshatra é que vocês querem resolver tudo no braço e na porrada. Principalmente se Marte estiver aqui, pode dar excesso de agressividade, mas muita coragem e amor pela liberdade, mas de querer resolver as coisas na pancadaria, quando você se sente ameaçado, ou quando você sente os seus entes queridos ameaçados. Então, brigas podem gerar morte, que podem gerar tiro, balas perdidas. Então, vale mais você aprender a resolver conflitos na diplomacia, por mais que a pessoa que está te provocando seja um retardado, um otário, do que você ficar com sequela por causa de briga. Então, aprenda a resolver as coisas na diplomacia e aprenda a ser menos impulsivo. Pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes antes de você fazer uma coisa, porque você pode sofrer um acidente, às vezes, por um mau planejamento. As pessoas podem ter dificuldade de planejamento e mais facilidade em executar, e executar rápido e terminar primeiro do que todo mundo. Elas não estão preocupadas se fizeram bem feito ou se o trabalho foi desenvolvido sem fragmentos, elas estão mais preocupadas em fazer primeiro, terminar primeiro. Então, tem um caráter de impulsividade em relação a Ashwini. E tem uma outra coisa sobre este nakshatra, é que eles podem ser extremamente românticos, extremamente passionais e às vezes os relacionamentos não durarem muito, principalmente se os planetas relacionais como Vênus ou Júpiter estiverem aqui. Mas pode dar também muita velocidade para processar informação de maneira muito rápido. Você às vezes tem um pensamento que ele é muito mais rápido do que a sua fala ou do que a sua escrita conseguem acompanhar. Então, às vezes você pode estar pensando 5 blocos de informação na frente, quando a sua língua ainda está pronunciando o primeiro bloco de informação. Então vocês podem comer palavras, vocês podem precisar, às vezes, fazer um curso de oratória ou de
mesmo aprender a modular a voz, ter mais entonação e fazer atividades físicas que gastem esse excesso de energia, porque se isso ficar muito internalizado, vocês podem ter uma tendência a desintegrar tudo que vocês fazem. Então é importante haver realmente uma capacidade de adestrar esse cavalo para que ele possa potencializar toda esse vigor e essa virilidade em um objetivo, e que esse objetivo seja consolidado com velocidade, com eficiência e com acabamento. Outra coisa importante, vocês devem realmente se preocupar com o acabamento das coisas. E outra coisa muito importante é que o mundo não gira em torno de vocês, pessoas de Ashwini. Vocês têm uma tendência a achar que o mundo gira em torno de vocês e que todas as pessoas devem pensar como vocês, ter a mesma religião que vocês, ter a mesma disposição física que vocês, ter o mesmo senso de humor que vocês. E cada um no seu quadrado, cada um tem a sua excentricidade. Então, aprender a respeitar e tolerar as excentricidades dos outros pode fazer com que você se relacione melhor. Mas ainda pode haver problema de autocracia com esse nakshatra, de você querer fazer as coisas sem o menor consideração, com regras ou regimento. Então, são aquelas pessoas, eu estaciono meu carro onde eu quiser, eu falo o que eu quiser, eu entrego os trabalhos da universidade a hora que eu quiser, eu pago as faturas bancárias a hora que eu quiser, eu vou parar no semáforo se eu quiser, se eu não quiser, através de... Então, assim, a vida pode ensinar um pouco vocês com essa impulsividade, porque é por isso que este nakshatra é o ponto de debilitação de Saturno, que representa o comprometimento com as regras sociais. Então, as pessoas podem, com Saturno em Ashwini, terem impaciência com regras sociais e problemas com a autocracia. E tem uma história muito bonita sobre como os Ashwini se tornaram imortais e tinham o poder da juventude, da beleza e da energia. Essa história é narrada dentro dos Rig Vedas. Quando Indra, que era o senhor dos deuses, ficou sabendo do nascimento dos Ashwini e do seu poder de praticar milagres de cura e de cirurgias, ele ficou muito irritado e não queria que eles descobrissem o néctar da imortalidade, porque Indra conhecia a tecnologia para fabricar o elixir Soma. E ele havia ensinado toda essa tecnologia para o sábio Daditi, que era uma espécie de aluno de Indra, mas com um preço muito alto, porque caso Daditi ensinasse a quem quer que seja essa tecnologia do néctar da imortalidade, ele iria jogar uma maldição em Daditi como uma forma de punição. Mas os Ashwinis eram mais espertos do que isso e eles resolveram fazer uma transfusão de cabeças. Eles arrancaram a cabeça do sábio Daditi, arrancaram a cabeça de cavalo deles e colocou a cabeça de cavalo em Daditi e a cabeça de Daditi no Ashwini, e eles assim bebericaram do néctar da imortalidade. Então eles passaram a conhecer os segredos da juventude eterna. E quando Indra havia descoberto, algumas histórias dizem que ele decapitou a cabeça de sábio Daditi com seu Sudarshana Chakra, mas os Ashwini simplesmente repuseram a cabeça original no cavalo e eles passaram a ser mais poderosos do que eles eram. Eles ensinavam a humanidade a como não perecer pela falta de água, pela estiagem, como
ensinar a humanidade a cavar buracos em lugares desérticos ou que tem secas rigorosas para que eles pudessem construir poços de água. Então, existe uma conotação com as pessoas de Ashwini serem boas em transformações cosméticas. Então, elas podem ser cirurgiões plásticos, como também recorrerem a esse tipo de cirurgia, principalmente mulheres. Elas podem fazer por várias transformações plásticas ao longo da vida, unidas à dieta e malhação. Então, essas pessoas, homens também podem fazer, porque a cirurgia plástica está cada vez mais popular entre o público masculino. Então, elas podem preservar a jovialidade por muitos anos e trazerem jovialidade para o mundo, trazerem luz para o mundo, porque este nakshatra ganha força na direção leste, e pela direção leste é onde nasce o sol. E o sol nascia, segundo a visão dos Vedas, com eles sendo carregados pelos cavalos, que são os Ashwinis. Tem uma outra história narrada no Devi Bhagavatam, que fala sobre o fato de Sukanya, que era uma princesa, que ela hilariamente havia visto no escuro 2 besouros, 2 insetos, e decidiu espocá-los e acidentalmente espocou os olhos de um sábio ermitão que era muito velho. Então o velho passou a ficar cego, e como uma forma de adquirir perdão, Sukanya resolveu se casar com o ermitão, e eles passaram desde então a viver isolados do mundo na floresta. E Syavana era muito velho e já havia perdido todo o vigor, além da visão. Então, até que um dia estava a princesa na floresta e ela cruzou o seu caminho com os 2 Ashwinis em formas de homens jovens e bonitos e com uma visão perfeita. E eles falaram para a princesa: tome um de nós como o seu esposo e abandone o velho. Só que a princesa tinha muita dignidade e falou: eu não vou fazer isso. E então os Ashwinis propuseram uma outra coisa. Eles disseram que eles iriam curar a cegueira do marido delas e iria transformá-lo jovem novamente. Mas que com a prática desse milagre, o velho iria ficar tão jovem e tão forte e com a visão tão perfeita que ele iria ser confundido com um dos Ashwinis. Então, a partir daí, ela teria que escolher um dos 3 como o seu marido. E a princesa ficou tentada. Ela queria que o marido dela se fosse curado da cegueira. Então, ela falou para Syavana: Syavana, você quer voltar a ter sua visão? Ele não pensou 2 vezes, falou assim: sim, sim, por favor, faça o seu milagre. E Syavana voltou a ter a visão e a juventude. E quando os 3 se puseram na frente da princesa, ela era tão digna que ela conseguiu, ainda assim, depois do milagre, distinguir o seu marido dos Ashwinis. Então, existe uma questão dessas pessoas serem muito bonitas, as pessoas de Ashwini, e elas acreditarem em milagres e realmente ensinarem as pessoas a cuidar melhor das suas saúdes. E este é um nakshatra que tem o poder de trazer a cura para pessoas que já perderam a esperança, para pessoas encontrarem o propósito de vida depois de passarem por um grande quadro de depressão. Então eles realmente têm o poder de trazer a cura no lugar onde eles transitam. Então faça bom uso de seus dons.
Com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela, que ajuda na divulgação do trabalho. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado!